Tá entrando online aí, ó. Vou guardar um instantinho para o pessoal entrar. Deixa eu puxar aqui na página. Só mais um instantinho aí, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Esperar uns 30 segundos aí. Deixa eu pegar aqui o link. Pessoal que for entrando, por favor, né? Sejam bem-vindos, naturalmente. Compartilhe o vídeo para nós aí em suas redes. Isso vai nos ajudar bastante. Tá. Já está todo mundo online aí. Esperar mais um pouco. Pessoal, estamos ao vivo aqui, né, na página Jair Bolsonaro, presidente 2018. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Thiago Turetti, eu sou presidente nacional do Movimento Brasil à Direita. A gente está aqui com um assunto bem polêmico, né, que vai tratar com esses dois mestres aí de conhecimento específico aí, que é a questão do combate às drogas, né? Está com o doutor Quirino, né, que ele é secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas, né? E também está aqui do nosso lado aqui o nosso amigo de várias lutas aí, o nosso amigo Edu Cabral, ele é assessor especial da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Sejam bem-vindos aí, meus amigos, obrigado por tudo, né? Vocês devem ter visto em várias reportagens aqui, saiu na Veja, saiu na Galileu, né? E a esquerda está trabalhando muito esse assunto aí, parece que a maconha virou a panaceia aí de todos os problemas do país, né? Principalmente agora o Covid, agora é a hora da vez. Estava lendo aqui, parece que usaram uma discursiva aqui dizendo que ele serve para inibir como a gente fala, a contaminação. Quer dizer que se a pessoa estiver usando o cannabis aí, não vai ficar contaminada aí com o vírus. Ele também, né, segundo os estudos aqui, que geralmente, né, eles próprios admitem que há claras evidências, mas também falam no final que é inconclusivo, né, que ele serve de uma forma ou outra para ajudar a meio que curar a Covid aí. Né? Boa noite para todo mundo. Doutor Quirino, qual que é a sua ideia sobre isso? Você acha que a maconha tem todo esse poder aí de cura ou não é para tanto? Bom, mais uma vez, Thiago, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos novamente juntos, conversando sobre esse tema, agora muito importante para toda a sociedade brasileira. Um grande abraço, meu amigo Edu Cabral, e um abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando neste momento. Como você mesmo disse, Thiago, como você nos adiantou, a imprensa vem alardeando já há algum tempo. Conversando. Oi, Thiago, tudo bem? Então, como você mesmo nos disse, Thiago, a imprensa vem alardeando já desde o início dessa pandemia que a maconha teria, então, ações benéficas para o combate, para o controle, tratamento da infecção pelo coronavírus, o controle, então, da doença Covid-19. É interessante, eu fiz aqui alguns apontamentos, só para quem está nos acompanhando possa ter uma ideia, então, mais precisa do que a gente está falando. Uma das primeiras reportagens que foi feita a respeito foi realizado pelo Globo Rural. E é interessante, né, porque a pesquisa, né, na verdade, a manchete da matéria no Globo Rural é a seguinte: maconha pode ajudar no tratamento contra a Covid-19. Ou seja, então, essa reportagem foi publicada no dia 14 de maio deste ano, ou seja, já vai aí 2 meses e meio. E, até agora, nada aconteceu. Ou seja, então, mas a Globo Rural fez questão de trazer esse tema, quase que fazendo uma propaganda da maconha, de seus possíveis efeitos terapêuticos aqui no Covid-19. Uma coisa interessante, né? Porque essa matéria do Globo Rural não fala
o tipo de estudo que foi feito, não comenta sobre os resultados do estudo, meramente faz uma especulação sobre o possível efeito terapêutico que a maconha teria, então, no tratamento do Covid-19. E aí, desde então, uma série de reportagens, uma série de matérias vem inundando a imprensa brasileira. Então, eu anotei aqui, enfim, nós temos matérias a respeito desse tema no UOL, na Veja, na Forbes, Galileu, Catraca Livre, Metrópolis, IG, no Brasil 247. A gente já imaginava, né, que isso ia aparecer também no Brasil 247. Mas, enfim, os maiores meios de comunicação do Brasil vêm colocando sistematicamente reportagens, matérias sobre possível efeito terapêutico da maconha no tratamento da infecção pelo coronavírus, no tratamento do Covid-19. Teve uma matéria, né, que foi, acho que a última que eu vi, pelo menos publicada agora no dia 16 desse mês de julho, publicado no site do UOL. O título é Estudo indica que derivado da maconha é eficiente contra o Covid-19. Né? Só que, na verdade, enfim, depois na hora que você vai ler a reportagem, muito diferente da manchete, que é quase que uma propaganda da maconha, né? Novamente, uma propaganda dessa droga que, na verdade, é colocada como quase que não fosse uma droga, né? É quase um elixir para todos os problemas, inclusive para a infecção do coronavírus. E aí é interessante, né? Porque a hora que você vai ler a matéria, então, fala que é um estudo experimental em roedores, ou seja, um estudo que foi feito em ratos, provavelmente, e que indicaram, talvez, que um dos componentes da cannabis, do canabidiol, poderia ser importante no tratamento do Covid-19, mas não traz nada de concreto. Ou seja, simplesmente engrossando essa fileira das propagandas em relação à maconha, que a imprensa, enfim, como nós já mostramos aqui, tem feito questão de fazer ao longo desses últimos meses. É interessante, né, porque teve uma reportagem especificamente que me chamou a atenção, que foi uma reportagem publicada no Extra, que é um periódico aí do Grupo Globo. E essa reportagem é interessante porque fala, né, enfim, na matéria, né, no título da matéria, que, novamente, a maconha teria efeitos muito importantes no tratamento do Covid-19. Mas na hora que você vai ler a matéria, tem algumas questões que são extremamente impactantes. Primeiro, fica claro ali no texto dessa reportagem que a pesquisa, na verdade, que deu origem, então, a essa matéria no Extra, que a pesquisa não foi finalizada. Essa é a primeira coisa. Como que a pesquisa não foi finalizada e, enfim, o órgão de comunicação já coloca, então, os resultados como quase que definitivos. A outra questão importante é que mostra que essa pesquisa não foi finalizada e não foi revisada pelos pares. Isso, para quem não entende de métodos de pesquisa, todo resultado de pesquisa, antes de ser publicado, precisa passar por uma revisão de outros pesquisadores, a gente chama de revisão por pares, para ver se realmente essa pesquisa ela foi conduzida de maneira adequada, se os seus resultados são apropriados, e essa pesquisa não passou pela revisão dos pares. Lá, quando a gente lê a matéria, fala que foi uma pesquisa realizada in vitro, em laboratório, e que não passou pelas etapas de estudo em modelo animal e estudo em humanos. E a reportagem já vai vendendo como se a maconha fosse importante para o tratamento do Covid-19. Mas tem uma outra questão que me chamou mais a atenção, que eu achei mais impactante, é que, na verdade, essa pesquisa foi feita em parceria de uma universidade canadense com uma empresa que explora o mercado da maconha naquele país, no Canadá, mostrando um nítido conflito de interesse. E, por fim, a pesquisa mostra, a reportagem mostra que o pesquisador principal dessa investigação, dessa pesquisa, é CEO, ou seja, é chefe da empresa canadense que explora o mercado da maconha no Canadá, ou seja, um conflito de interesse gigantesco. E o que vem acontecendo, então, é essa grande propaganda, que não é um ponto isolado, não vem acontecendo só agora. Na verdade, a imprensa brasileira vem trabalhando diuturnamente com o intuito de colocar a cannabis, né,
como um possível remédio para quase todos os males. Eu sou médico, né? Eu sou médico psiquiatra. Eu desconheço na farmacopeia internacional algum remédio que serve para tudo. Serve para dor nas costas, dor de cabeça, serve para asma, serve para depressão, ansiedade. Não existe isso. Não existe esse milagre. Eu até gostaria. Eu até gostaria que fosse verdade. Mas isso não existe. Mas isso não existe. Não existe nenhum remédio que tenha essa ação, que sirva para tudo. E é isso que a imprensa tenta vender para a gente, né? Foi interessante, só para contar uma história aqui, Tiago. O ano passado, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estava propondo, então, que houvesse a possibilidade de que no Brasil houvesse o plantio de maconha, né? Nós, do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro, lá no Ministério da Cidadania, à época, que tinha como ministro o hoje deputado Osmar Terra, nós nos levantamos contra isso, mostrando que não havia o menor cabimento, a menor justificativa para que houvesse plantio, então a liberação de plantio de maconha no Brasil. Só que naquela época, não sei se as pessoas que estão aqui nos acompanhando lembram disso, houve uma grande comoção, enfim, e a imprensa entrou muito forte na campanha para a liberação do plantio de maconha no Brasil. E uma coisa interessante é que a Folha de São Paulo, naquela ocasião, publicava diariamente, na sua, né, numa página do seu jornal, na parte de cima, uma reportagem como essas daqui, verdadeiras fake news, de que a maconha tinha um efeito terapêutico para esse, para aquele outro problema de saúde. Tudo mentira, a gente sabe que não tem evidência científica para isso, mas a Folha de São Paulo insistiu em publicar essas reportagens na parte de cima da página. E na parte de baixo da página, Tiago, uma coisa que é inaceitável era propaganda na cara dura de empresas nacionais e internacionais que queriam explorar o mercado da maconha no Brasil. E, com certeza, eram essas propagandas que financiavam aquelas fake news que eram colocadas nas matérias acima. Ou seja, tudo isso para mostrar esse trabalho que vem sendo realizado na imprensa brasileira, né? Veiculando notícias falsas, informações falaciosas de ações terapêuticas da maconha que não existem, simplesmente para colocarem a maconha como sendo uma droga interessante, importante, que tem efeitos terapêuticos, não colocam nunca os efeitos graves, danosos da maconha, isso com o intuito de diminuir a percepção de risco das pessoas sobre os graves problemas da maconha e acontecer, então, um passo a passo até a liberação para o uso recreativo dessa droga. Da importância de nós falarmos sobre isso para nós esclarecermos e conscientizarmos as pessoas sobre essa situação, Tiago. A gente vê também, né, que pode-se ver aqui no Uruguai, né, os efeitos que a maconha causou, a liberação da maconha causou, né, segundo alguns estudos, pelo que eu andei lendo, parece que até o índice de criminalidade passou do ponto, né, e a população ficou desesperada depois para tentar proibir, né. Então, aos poucos, a esquerda anda colando essa discursiva aí de que a maconha é boa, de uma forma ou outra, que salva vidas, né. A própria cocaína, no começo do século passado, né, tem um livro que eu estava lendo falava a história de Freud, né, e falava que não era tão contaminado como essa, né, mas ele usava pelo mesmo princípio, né, para combater a questão de dor ou coisas do tipo, como a morfina, né, utilizada, a ideia era substituir a morfina, mas mais pra frente acho que parece que ela foi utilizada de maneira inadequada, né, então acho que eles usam o termo aqui, o doutor pode explicar melhor para mim, né, imunossupressão, né, que quer dizer que, por exemplo, o cara acabou de ter uma transferência de um órgão, né, ele já toma esses remédios imunossupressores, né, para evitar ter rejeição, né. Dentre outras coisas também, fala que evita, qual foi o termo que ele usou aqui? Deixa eu ver. Ele fala que evita que inflame o pulmão. Essas informações são verídicas ou é fake mesmo? Tiago, é importante nós conversarmos sobre
esse tema aqui, como eu já disse anteriormente, para esclarecermos de vez a população. Na verdade, a cannabis, né, essa planta, tem centenas de moléculas. Todas as pesquisas científicas que vêm sendo realizadas, e só para que as pessoas entendam, essas pesquisas vêm sendo realizadas no mundo inteiro há cerca de 5 décadas, há 50 anos. E o que se tem hoje de evidência científica na literatura é que dessas centenas de moléculas que compõem, então, a cannabis, há apenas uma molécula, que é o canabidiol, então, uma molécula só, o canabidiol, que tem, então, ação terapêutica moderada apenas para o tratamento de crises convulsivas na infância. E são somente crises que não respondem a outras abordagens terapêuticas. Então, a gente está falando de uma indicação muito restrita. É só para isso que a evidência científica até hoje. Em que pese, então, Tiago, todos esses anos, essas 5 décadas de pesquisa, os pesquisadores não encontraram evidências, por mais que estejam trabalhando nesse sentido, né? Por mais que tenham dinheiro, muito dinheiro da indústria da maconha para fazer pesquisa, hoje o que a gente tem de evidência. E mesmo o canabidiol, que tem, então, essa ação para controle de crises epiléticas refratárias, então, que não respondem a outras abordagens terapêuticas na infância, mesmo o canabidiol não tem ação terapêutica em outras condições clínicas. Não tem pesquisa comprovando isso. E outras moléculas que compõem, então, a planta, que compõem a cannabis, como, por exemplo, o THC e outras tantas, não há sequer evidência para epilepsia, para nenhum quadro clínico. Ou seja, então, para outras moléculas, não existe evidência científica para o uso terapêutico. Então, tudo isso que é colocado é uma grande farsa, é uma grande mentira. Só que essa questão, Thiago, é bem interessante nós falarmos sobre isso, porque não é uma questão que acontece só aqui no Brasil, não. Essa é uma questão que vem acontecendo em outros lugares do mundo, porque essa estratégia de se vender a maconha como tendo propriedades medicinais, propriedades terapêuticas, na verdade, sim, uma estratégia, é um passo a passo para diminuir a percepção de risco das pessoas sobre, na verdade, a gravidade que existe no uso da maconha. Então, a ideia é diminuir essa percepção de risco para que a sociedade, então, aceite de um jeito mais tranquilo a liberação da droga, porque vai chegar uma hora que se martela tanto, aquela questão, né, de uma mentira contada várias vezes vira verdade. Então, esse trabalho de água mole em pedra dura, né, mentira em cima de mentira, para que a sociedade, então, chegue no momento em que não coloque mais, enfim, nenhum tipo de objeção e que a maconha, então, possa ser liberada, inclusive, para o uso recreativo. Existe, Tiago, um órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, chamada Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é a GIF. Esse órgão tem uma manifestação publicada no ano de 2018, denunciando isso, né? Denunciando isso, que foi uma estratégia que aconteceu em vários estados americanos, como, por exemplo, na Califórnia. Primeiro, você libera a maconha para o possível uso medicinal, mesmo que não exista evidência científica, você força a barra até se liberar, e depois você vai num passo a passo, até liberar a maconha para o uso recreativo. E isso não para por aí. Se a gente pegar, por exemplo, a situação aqui do Uruguai, do nosso vizinho, quando o Mujica, né, o nosso amigo Mujica era presidente lá do Uruguai, o Mujica liberou a maconha, mesmo contrariando a posição da opinião pública uruguaia, ele liberou, ele legalizou a maconha naquele país, e agora, esse ano, o Mujica estava dando entrevista e defendendo, por exemplo, a liberação da cocaína agora. Ou seja, é um passo a passo para a liberação da maconha, depois para a liberação da cocaína, depois para a liberação de todas as drogas. Essa é uma estratégia, né, que movimentos progressistas, globalistas, né, acabam fazendo. E, novamente, isso não é uma situação que está acontecendo só aqui no Brasil. Isso acontece em todos os países do mundo. E aproveitando esse momento, Tiago, também é importante a gente colocar que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, dentro dessa estratégia muito bem organizada, muito bem implementada, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, sempre a OMS, né? A OMS, no ano de
no ano passado, início do ano passado, fez 6 recomendações à ONU, a Organização das Nações Unidas. Essas 6 recomendações, Thiago, visavam, então, a redução do controle internacional sobre a cannabis. Então, a OMS fez 6 recomendações para a ONU, para que a ONU, então, reduzisse o controle internacional sobre a circulação de cannabis em todos os países do mundo, com a alegação de que a cannabis tinha vários efeitos terapêuticos, efeitos medicinais. E a gente sabe que é mentira. Esse ano, no mês de março, eu estive representando o governo brasileiro, compondo a delegação do governo brasileiro, estive numa reunião na ONU, em Viena, onde esse tema foi discutido. E agora, faz pouco mais de 2 semanas, Thiago, essa é uma notícia nova, né? O Brasil decidiu, então, que vai ter uma posição contrária às recomendações da OMS para a redução da fiscalização e do controle sobre a circulação de cannabis. Isso porque, primeiro, as evidências para o uso terapêutico da cannabis são pífias. E segundo, porque os vários problemas da cannabis em todo o mundo são gigantescos. A cannabis é a droga mais utilizada em todo o mundo. Hoje, na verdade, tem quase 200 milhões de pessoas em todo o mundo que fazem uso da cannabis. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 30% no consumo de cannabis em todo o mundo. Ou seja, o cenário da cannabis é muito grave. E, então, não existe nenhuma justificativa para a liberação do controle da cannabis. Então, o governo brasileiro, agora em dezembro deste ano, Thiago, dezembro agora de 2020, lá na ONU, em Viena, nós vamos votar contra as recomendações da OMS para a redução do controle internacional dessa droga. Ele sempre começa com a discursiva dizendo que a maconha... Existe esse estudo dizendo que a maconha não vicia ou não? Isso é uma fake news também. Tem um estudo, eles usam isso muito como argumento. A maconha não vicia, né? Mas você vai qualquer... Vocês que são especialistas, vocês devem confirmar essa... Pelo menos todas as pessoas usuárias de droga que passam a enfrentar esse problema, né? Elas começaram justamente com a maconha, né? Então, eles começaram a fumar maconha, não parou de fazer aquele efeito, porque o organismo, né, vai criando resistência, aí ela foi passar uma droga mais forte para buscar o mesmo efeito, como cocaína e coisas do tipo, né? Então, a discursiva da esquerda é sempre a mesma, né? Não faz... vamos legalizar a maconha porque ela não é tão prejudicial como a bebida, por exemplo, né? Não é verdade. A maconha, Thiago, vicia, a maconha causa dependência. Não há nenhuma dúvida, Thiago, é importante ficar claro aqui, não há nenhuma dúvida na literatura médica de que a maconha causa dependência. Isso que você está falando é verdade. Em geral, as pessoas começam a entrar no mundo das drogas pelo uso das drogas que são liberadas, legalizadas, como, por exemplo, o álcool. Da importância de nós não legalizarmos mais uma. Sempre que se legaliza uma droga num país, aumenta, consequentemente, a oferta da droga e aumenta o número de pessoas usando a droga. E aumenta, consequentemente, todos os problemas causados por isso. Então, na verdade, nós não podemos liberar a maconha para que nós também não tenhamos um acesso mais facilitado ainda a essa droga. Então, quando nós falamos de portas de entrada para as drogas, primeiro, obviamente, estão as drogas legalizadas como o álcool. E segundo, das drogas ilegais, a primeira droga que as pessoas que desenvolvem dependência química começam a usar é a maconha. Daí então, nós encararmos a maconha como a gente encara hoje no governo federal, com a seriedade que a situação exige. Ou seja, nós não podemos continuar com essa situação em que questões são colocadas que diminuem nas pessoas a percepção do risco da droga, que diminuem a percepção das pessoas a gravidade dos problemas que a maconha traz. Não é incomum hoje, Thiago, nós conversarmos com adolescentes, por exemplo, que acreditam que usar maconha é menos maléfico para a sua saúde, por exemplo, do que fumar um cigarro de tabaco. Claro que as duas drogas causam problemas, mas a maconha, obviamente, causa muito mais. Então, é importante que nós orientemos, alertemos e informemos as pessoas sobre essas questões.
E, Tiago, só completando aqui, porque eu estou lendo os comentários aqui, né? Aí alguém coloca aí, e qual é o problema da pessoa usar, pronto, qual é o problema de ter uso recreativo? Isso é conversa desculpa aí, de maconheiro, né? Conversa de cara escroto, de cara que fica nessa movimentinho de esquerda querendo ferrar com as famílias. O lobby é tão descarado, que eu vou dar um exemplo aqui. O cigarro não tem mais propaganda, né? O álcool, ele só pode passar comercial do álcool a partir das 21 horas. Por quê? Antigamente passava o comercial bonitinho lá do caranguejozinho, 9 horas da manhã, no programa lá, quando estava passando a TV Colosso, né? Para entrar na cabeça da criançada que é bom beber porque desce redondo. E aí também começa. Agora, veja, é proibido o comercial de cigarro, é proibido comercial de álcool antes das 21 horas. Porém, a indústria da maconha, com seus canalhas, consegue botar a Ludmilla, que para mim é um lixo de artista, né? Um lixo, né? E bota uma música da Verdinha 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, fazendo um lobby descarado, dizendo que plantou um pé de R$ 1, fazendo com que a música pareça uma coisa linda, né? E para incentivar a cabeça das crianças. A esquerda, ela usa uma estratégia, Tiago, que ele coloca o deputado mais bestinha da história, que é o Freixo, se elegeu com 50 mil votos. Porque, igual a esse camarada aí que está colocando essas mensagens aí, que ensina a usar crack no YouTube, né? Ensina a usar droga com a história de redução de danos, né? E, na verdade, o cara está ensinando. Aí fica nessa conversa, nessa retórica. Por isso que os movimentos de direita, por isso que você que está assistindo essa live, você que é família, você que não quer esse Brasil, né? É preciso que você compartilhe essa live. É preciso que você divulgue para acabar com essas falácias, né? De dizer que maconha é medicinal. Não existe comprovação científica disso. E o pior, eu vou colocar assim, porque tudo ficou aparelhado durante esses 16 anos aí de PT e um pedaço de Fernando Henrique, que é assim, a maconha não tem comprovação nenhuma científica, mas nós precisamos liberar. Agora, vamos botar o caso da hidroxicloroquina. Agora, não pode. Não pode, e o STF, a Anvisa, o ano passado foi uma guerra tão grande, que, bicho, a gente ralou demais para barrar essa história de plantio. Não, porque tem um controle. Hoje, da forma que hoje está, sem ser liberado. Hoje a Polícia Federal está de parabéns, que apreendeu, parece que 11 toneladas de maconha. Hoje, não se tem um controle. Imagina se liberasse. Agora, faz parecer com que isso seja um romance. Eu sou ex-dependente químico. Eu me recuperei há 22 anos atrás. Vou entrar para 23 anos de recuperação. Porém, a maconha, ela causa, como é que eu posso dizer? Danos irreversíveis. Eu vou dar um exemplo. Ela causa retardo mental, ela causa esquizofrenia, ela causa psicose, mas não é ninguém que está me dizendo isso, não. Nesses 22 anos eu tenho visto isso. Inclusive, tem um caso na minha família recente agora, de um jovem que estragou a vida. Ele não consegue fazer mais nada, trancado dentro de casa à base de remédio. Sabe por quê? Porque os amiguinhos, como esse rapaz que está aí, né, que eu não vou xingar, não, mas a vontade é de xingá-lo, fica vendendo para os nossos jovens essa ideia que maconha não faz mal. Agora eu queria que ele fosse lá na minha família e resolvesse o problema do menino. Porque é irreversível. O menino ficou esquizofrênico. E eu, há 22 anos, tenho feito isso, Tiago, tenho visto isso. Por isso que nós criamos, nesse governo Bolsonaro, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Não vai ser, como o Quirino sempre diz, não vai ser no governo Bolsonaro que drogas vão ser liberadas. E nós vamos para cima. Tem muita coisa que precisa ser feita, principalmente essa juventude aí de direita, que está estudando Olavo de Carvalho, que está fazendo tantas coisas. Essa juventude tem que entrar nesse debate, tem que ir para cima, porque a juventude que foi prostituída, que foi colocada aí nas faculdades, que entra na faculdade, o menino com muitas capacidades,
e sai de uma faculdade totalmente maconheiro, totalmente desobedecendo os pais, com aquela vida, né, a vida louca. Esses caras são os que estão aí na Cracolândia e que esses mesmos caras que ganham dinheiro para estar dizendo isso, dão as costas. Somos nós que limpamos a sujeira que esses caras causam na vida das pessoas. Nós estamos agora com a Covid, mais de 2.000 dependentes químicos de Cracolândia, sabe, para recuperar. E leva-se um tempo e tem gente que nem consegue recuperar. Então, quando começa esse discurso, maconha isso, aqui em Brasília, os caras fazem um show. Eu posso dizer isso porque todas as vezes que se colocou na Câmara, algum evento para tentar convencer os deputados, né, que tem que liberar, eles levam, eles pagam mãe, eles pagam um monte de gente para ir lá, são as mesmas caras, chorando, meu filho precisa tomar óleo de maconha, eu planto maconha, é sempre a mesma turma, que muitas vezes são sustentadas por organizações do canalha Jorge Soros. Então a gente precisa acabar com esse negócio, ir para cima, bater de frente, mas bater de frente mesmo, sabe? Porque nós agora estamos no governo. E nós não chegamos aqui nesse governo na pulso, à força, não. A maioria da população votou no presidente Jair Bolsonaro para que o Brasil tivesse outro rumo. E nós vamos permanecer 2022, 2023, 2024, 2026 e vamos entregar um país diferente, um Brasil sem drogas. Esse é o nosso objetivo aqui. E pode vir para cima quem quiser, porque nós temos um presidente homem, nós temos um ministro muito que apoia a nossa política, que vai para cima. Nós temos alguns políticos como Osmar Terra, como Eros Biondini, como outros aí que estão na luta, né, para a gente mudar essa história, Daniel Silveira, enfim. E temos um secretário aqui que é técnico, temos um secretário que entende e que luta. Agora, essa turminha que fica nesse papinho nojento, canalha, querendo ferrar com a vida dos nossos jovens, isso aí merece a cadeia. Vamos para cima. Tiago, posso só aproveitar um momento aqui? Só para passar algumas informações. Essas informações que eu acabei de passar aqui sobre os resultados pífios que nós temos, enfim, das pesquisas em relação a possíveis efeitos terapêuticos da cannabis, esses resultados todos, eles são sustentados, né, por entidades médicas brasileiras, como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Academia Nacional de Neurologia, Sociedade Brasileira de Pediatria. Todas as entidades médicas brasileiras dão sustentação apenas para o uso no Brasil de canabidiol para o uso de crises convulsivas refratárias na infância. Só isso. Por quê? Porque não existem evidências científicas para outros usos. Isso é muito importante, Thiago, ficar claro aqui, para que as pessoas não pensem que isso daí é uma posição do governo. Não. As entidades médicas brasileiras, incluindo o Conselho Federal de Medicina, têm essa posição, né? E, inclusive, reiterou essa posição no ano passado. Né? Por quê? Por conta da falta de evidências científicas em contrário. É uma coisa muito interessante que fique claro aqui, que em relação à questão dos efeitos maléficos, danosos da maconha, diferente, né, enfim, dos possíveis efeitos terapêuticos, hoje nós temos evidências científicas robustas de que a cannabis, de que a maconha é importante fator de risco para quadros psicóticos, como, por exemplo, esquizofrenia. Essa é uma questão pacificada na literatura internacional. Não existe mais dúvida de que maconha é um fator de risco importante para a esquizofrenia, de que maconha é um fator de risco, por exemplo, para depressão, ansiedade, comprometimento cognitivo. Maconha é um fator de risco para suicídio. Logo, nós não podemos aceitar esse discurso vazio sem
comprovação científica, sem respaldo em evidências científicas para liberar maconha no Brasil. Hoje nós não temos a menor evidência de que a maconha tem um efeito terapêutico, além desse possível uso restrito, que nós já conversamos, e, pelo contrário, nós temos, sim, vários dados mostrando que maconha é um fator de risco muito importante para uma série de problemas de saúde, em especial de saúde mental. O pessoal não falou aí, mas um dos elementos mais importantes também é a questão pela maconha ser uma droga ilícita, né? O cara que está adquirindo esse tipo de produto meio que está, digamos assim, investindo, né? Ou patrocinando o crime organizado, né? Então, um dos argumentos da esquerda é o que? A gente vai deixar de patrocinar o crime organizado. Muito pelo contrário, vai acontecer que nem aconteceu no Uruguai, né? Eles foram com esse argumento, vamos legalizar porque o crime organizado, o tráfico está muito grande aqui. Se a gente legalizar a maconha, né? Então vai tudo vir para a farmácia, a maconha vai para a farmácia, as pessoas vão deixar de comprar desse fornecedor aí maléfico, né? Que é esse traficante. Né? Então as pessoas ficam dependentes da droga, né? E o que acontece se legalizar? Vai ter o mercado paralelo legalizado, né? Que ninguém vai atrás. Se legalizar a maconha, não parece que o negócio fica liberado. Né? E também vai ter nas farmácias, é pior ainda. Vai multiplicar a quantidade de dependentes. Multiplicando a quantidade de dependentes, começa a criar aquelas mini cracolândias, né? Na cidade de Pirapora de Jesus, cidade com 5 mil pessoas. Cada bairro tem uma cracolândiazinha lá de 10 pessoas que ficam usando droga todos os dias, né? Cada cracolândiazinha daquela lá precisa de alguém para poder alimentar, né? Suprir aquela demanda, né? Então, os traficantes vão atrás de criança, de adolescente, né? Que são os mais que não está suscetível a ser preso, né? Por tráfico de drogas. Então, tem essa também, né? Tem a questão de que com o aumento da adesão do consumo de drogas, né, essas pessoas financiam o crime organizado, né, e também aumenta, né, a questão da criminalidade na região, porque junto com os traficantes vem os criminosos junto, né, e vai recrutando Tiago, novos e fazendo um ciclo sem fim. Tiago, 95% dos países no mundo é proibido o uso de droga, certo? Essa conversinha, essa falácia aí, maconha medicinal, bababá, 80% das pessoas no Colorado que ficam com essa história de usar maconha, 80% dessas pessoas não tem problemas, cara, sabe? Outra coisa também, que eu acabei esquecendo de falar, o PT passou 20 anos no poder, né? Meio que flexibilizou o uso de droga, que hoje, em qualquer esquina do Brasil, você encontra droga. Você quer fumar maconha, quer comprar cocaína, você encontra hoje em qualquer esquina, né? Os problemas só aumentam, as cracolândias só aumentam. Os caras que prometeram, pelo Partido dos Trabalhadores, mudar a vida do brasileiro, tal, a educação, fracasso. Você vai nas faculdades, e eu não estou dizendo isso porque alguém me disse, não. Eu vou nas faculdades, inclusive, na minha cidade, você chega na faculdade, no campus, você vê um monte de gente fumando maconha. É normal fumar maconha. Eu tive um encontro com vários jovens ontem aqui, a turma dizendo aqui que em Brasília, aqui na UNB, você vê facilmente as pessoas fumando maconha. Né? É como você está dizendo assim, é proibido, mas os caras encontram. Agora que a Polícia Federal começou a correr atrás, tem região que já está faltando, falta um pouquinho de droga, mas o comércio é muito grande, o ativismo político, as pessoas que financiam aí essas ONGzinhas aí a favor de liberação de drogas, um mercado gigantesco, e todo país que está liberando, os caras estão se arrependendo, querendo voltar atrás. Então, é necessário também que a gente enxergue, por exemplo, o Freixo teve 50 mil votos lá no Rio. A maioria vota de maconheiro. Lá no Pernambuco, tem candidato que se elegeu, você acha que esses caras, quando se elegem,
Esses caras não ficam aqui fazendo lobby aqui para liberar a droga. Você não acha que rola dinheiro de tráfico financiando campanha, não? Rola. Essa é a verdade. Agora, por que essa turma que grita Bozo e dorme de calcinha, né? Esses carinha aí o maconheirão que fica aí querendo fazer a cabeça da galera. Essa turma aí, você acha que não é financiada, não? É financiada. Existe uma grande indústria aí por trás, financiando essa galera, querendo promover a sorte. Eu fico imaginando assim, se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse ganho essa eleição, Tiago. Você acompanhou minha história, a gente caminhou junto lá atrás, quando ninguém acreditava no presidente Jair Bolsonaro. Se esse cara não tivesse ganho, bicho, a gente estava ferrado. Esse país ia declinar de um jeito, graças a Deus, esse cara ganhou, mas é necessário, e aí eu vou fazer um merchan aqui, é necessário que você tenha coragem na sua cidade, sabe, Tiago? Você com a Argentina, né? Oi? Então, é necessário, eu vou falar um negócio aqui para você, é necessário que você tenha coragem na sua cidade, de você sair candidato a vereador ou prefeito, sabe para quê? Para que lá na sua cidade você consiga colocar uma frente parlamentar de combate, cuidados e prevenção às drogas, para que no seu município você consiga botar projeto de prevenção. É necessário que você que está escutando essa live, que vai sair candidato, é necessário porque a grande parte da violência do Brasil, grande parte da violência que existe no Brasil, ela está ligada diretamente ao tráfico de drogas. Seja o usuário de drogas, que já perdeu todo o sentido, que está ali na Cracolândia, todo dia roubando um celular, está todo dia roubando uma bolsa de uma senhora, está batendo em alguém, ou muitas vezes no sinal de trânsito, matando alguém, porque está tão louco que não tem nem noção de vida e morte, ele quer apenas a droga, né? Ou a gente começa a combater isso, ou a gente começa a se importar com isso, ou vai chegar uma hora que a gente não vai dar mais conta. Se a gente olhar o cenário antes do PT, da quantidade de Cracolândia que se tinha, e pós-PT, depois de 20 anos, e a quantidade de Cracolândia que tem hoje, daqui a uns dias é como um amigo meu disse ontem na internet, daqui a um dia vai ser várias cidades de Walking Dead, zumbis. Aí o governo Bolsonaro agora partiu para outra. Agora a gente está, através da abstinência, né, através das comunidades terapêuticas, eu me recuperei em comunidade terapêutica, me recuperei na Fazenda da Esperança, que faz um brilhante trabalho no mundo, não só no Brasil, são mais de 90 unidades aqui no Brasil e mais de 50 fora do Brasil, tratando das pessoas. Então, o que acontece? O governo Bolsonaro passou de 2.000 vagas para 11.000 vagas o ano passado, de internações. Nós tratamos, cuidamos, estamos devolvendo o cidadão para suas casas, para suas famílias, né? Tem algumas histórias interessantes de pessoas que estavam nas ruas, e tem um caso muito interessante, o cara estava na rua, já há 6, 7 anos, a família tinha dado como morto, o cara tratou, retomou a consciência, reencontrou a família, descobriu que tinha uma filha que ele nunca viu. E a filha hoje é o alicerce dele, o cara está trabalhando, está vivendo. São histórias como essa, Tiago, de 11.000 pessoas que a gente está recuperando e que o governo Bolsonaro agora vem para aumentar para 22.000, mas ainda é muito pouco, porque tem muita gente ainda nas ruas, porque engoliram essa farsa, essa falácia que o PT e muitos outros aí de esquerda dizem que tem que usar droga, é legal, isso é muito bom, D2 e preste atenção. Essa galera aí tá ferrando com a cabeça dos nossos jovens. E muitas vezes você cria seu filho, você coloca numa faculdade, quando o menino chega na faculdade federal, geralmente os nossos ídolos, as pessoas que a gente admira, são os nossos professores, e tem muito professor aí, levando, principalmente nas faculdades, levando nossos filhos o caminho das drogas, dizendo que é legal. E depois de certo tempo, dá as costas. Porque muitos, se você for em comunidade terapêutica, ou se você for numa Cracolândia e começar a conversar com eles, a droga nunca chegou por um desconhecido. É sempre por um amigo, é sempre por aquela pessoa que você admira, é sempre por um conhecido. Então, assim, é importante que a gente possa fazer
muitas e muitas lives. É importante que a gente consiga entrar na mídia para alertar os pais e principalmente o seguinte, droga é proibido droga. Então você que está assistindo, se seu filho chega numa faculdade, um professor ou os grupos lá de DA, uma galera lá gosta de usar droga, ligue para a polícia, denuncie. Vamos começar a denunciar. Vamos começar a botar para ferrar nessa galera agora. Vamos lá. Se o cara entrou no caminho das drogas, né? Está arrependido, não consegue mais sair, peça ajuda. Peça ajuda que nós vamos limpar esse lixo que o mundo, esses canalhas da esquerda plantaram aí no seu coração, plantaram na sua vida. Tem jeito, tem recomeço. E é isso que o governo Bolsonaro tem pregado. Um tempo de abstinência e um tempo de recomeço. Perfeito. Perfeito, Edu. Doutor, você quer dar uma complementada aí na discursiva do Edu? Então, solta a chinela, querido. Solta a chinela, querido. Eu tenho acompanhado aqui, né, enfim, alguns comentários que eu acho que é interessante. Eu acho que a gente precisa fazer um debate, né, enfim, sobre esse tema, baseando-se também em questões científicas, em experiências de outros países, né, enfim, que enveredaram pela liberação da maconha. Eu acho que esse é um estudo interessante, importante de ser feito. E eu gostaria de trazer aqui, Tiago, alguns dados, porque alguns comentários aqui levantaram alguns pontos que eu acho que são interessantes, mas eu acho que é importante que nós coloquemos, enfim, um contraponto a esses comentários para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender realmente que, em que pese nós tenhamos vários problemas na área das drogas no Brasil, a liberação das drogas, a descriminalização, a legalização dessas substâncias definitivamente não é o caminho para que nós possamos resolver esses vários problemas. Então, eu gostaria de trazer aqui, Tiago, algumas informações que eu julgo que são importantes a partir de experiências realizadas em outros países. Ou seja, é importante que nós possamos identificar problemas que aconteceram em outros países para que nós possamos ver se realmente nós queremos trilhar esse caminho, que é um caminho, na verdade, inadequado. Mas é importante que nós nos deparemos com esses dados, com essas informações. Por exemplo, em relação ao consumo de drogas. É mais que claro que, quando há a flexibilização da possibilidade de uso de drogas, de qualquer uma delas, quando há uma flexibilização da possibilidade do uso de uma substância psicoativa, consequentemente, há o aumento do consumo. Esse ano foi publicado um estudo bastante importante, um estudo realizado pela Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi publicado na revista chamada JAMA, que é o Jornal da Associação Americana de Medicina. Foi um estudo realizado entre os anos de 2008 e 2016. Esse estudo foi realizado em estados americanos que liberaram a maconha, Tiago, e mostrou que, na verdade, houve um aumento importante no uso de maconha por adolescentes e adultos jovens desses estados. Outra coisa que é interessante também, ainda nos Estados Unidos, tem um estudo mostrando, foi realizado no Oregon, um estado americano que liberou a maconha, mostrando um aumento importante do uso da maconha pelo meio de vaporizadores, né? Houve um aumento dramático no uso da maconha dessa maneira. Um estudo realizado no Uruguai, publicado em 2018, mostrou um aumento importante do uso da maconha no Uruguai após a legalização entre pessoas com idade acima de 55 anos. Houve um aumento, Tiago, no Uruguai, esse estudo publicado em 2018, de 229% o uso da maconha no Uruguai em pessoas acima de 55 anos após a legalização. Ou seja, legalizar a droga, flexibilizar o acesso à droga, aumenta o consumo. Essa é uma questão pacificada. Outra questão, que também é uma mentira, uma falácia, a criação de uma narrativa que não condiz com a realidade, que é em relação ao tráfico.
sempre se diz, né, na verdade, quando se quer defender a legalização da maconha, por exemplo, de que esse seria uma maneira de diminuir o tráfico, né, no Brasil, que é uma questão muito importante. Mas essa também, enfim, é uma questão falaciosa. A experiência em outros países não mostra isso. Então, é interessante aqui, né, mostrar, por exemplo, tem um estudo realizado no Uruguai, que foi publicado em 2019, final do ano passado, dezembro do ano passado, mostrando, por exemplo, a apreensão da maior quantidade de cocaína naquele país. Então, foi apreendido 4,5 toneladas de cocaína, mostrando que há aumento, sim, quando há liberação de uma droga, e não só daquela droga, no caso da maconha no Uruguai, mas também de outras drogas. Ou seja, o Uruguai vem passando por um aumento importante do tráfico de drogas. Tem um artigo bastante interessante que foi publicado na Gazeta do Povo, também ano passado, que chama, o título do artigo é "Por que a legalização da maconha é um fracasso na Califórnia?", mostrando que, na verdade, a legalização da maconha na Califórnia, isso também aconteceu em outros países, em outros estados americanos, não diminui o tráfico. E não diminui o tráfico por quê, Tiago? Porque, na verdade, toda essa linha de produção, para que se tenha a maconha legalizada, precisa pagar imposto. Então, primeira coisa, é mais cara a droga que é vendida no mercado oficial do que a droga vendida no mercado paralelo. Logo, as pessoas continuam recorrendo ao mercado paralelo para conseguir as drogas. Foi publicada uma reportagem em dezembro do ano passado também, na BBC News, mostrando também aumento do tráfico de drogas nos Estados Unidos, em estados que liberaram o uso da maconha. Uma questão interessante, né, enfim, falar sobre essa situação. A gente tem um exemplo do Canadá, que liberou a maconha, legalizou a maconha. Houve uma aposta muito grande da indústria da maconha no Canadá para que houvesse uma produção muito grande de maconha, né, para abastecer o mercado, então, dessa droga agora legalizada lá no Canadá. O que acabou acontecendo é que, na verdade, não houve um aumento do consumo que era esperado no mercado oficial. Houve, sim, um aumento do consumo no mercado paralelo. É interessante porque, ano passado, também foi publicado na imprensa que houve, no Canadá, um acúmulo de 400 toneladas de maconha que foi produzido para abastecer o mercado oficial da maconha. Só que, na verdade, isso acabou não acontecendo. Por quê? Porque as pessoas continuam comprando no mercado paralelo, porque é mais barato, porque não tem fiscalização. Enfim, então, na verdade, é uma argumentação mentirosa de que, quando você legaliza uma droga, você favorece o mercado oficial. Não, pelo contrário, o mercado paralelo, o mercado do narcotráfico se fortalece, e não só daquela droga que foi legalizada, como a gente viu o exemplo do Uruguai, que, na verdade, enfim, teve aumento também do consumo e do tráfico de outras drogas, no caso da cocaína. Quando a droga ela entra no mercado, ela se populariza e, consequentemente, mais pessoas vão se viciar nela, né? Pelo fato de se viciar, acontece isso que a gente falou no começo da live. Né? Elas partem para novas drogas, né? Cocaína ou outras coisas mais turbinadas, né? Então, nesse caso, não é só a questão da contaminação. O tráfico, que é a discursiva mais convencional, usada por eles, vai reduzir. Não, porque abastece o mercado legal e também o informal também, que é abastecido pelo tráfico e pelo crime organizado. Por quê? Porque é mais fácil, é mais barato, né? Não vai ter imposto, né? E coisas do tipo. Tiago, você acha que o traficante vai ser assim, no mundo dos sonhos, no mundo de Bob, né? É assim, legalizou as drogas, aí o traficante vai descer, vai entregar o fuzil, toma, agora eu vou trabalhar, agora eu vou... Isso é uma grande mentira, né? Esse é o sonho dessa galera aí. Então, assim... Essa é uma questão interessante, porque teve, né? A gente tem experiência aqui no Brasil. Teve um momento em que houve uma repressão muito grande ao narcotráfico na Baixada Fluminense. O que acabou acontecendo
é que o crime organizado, que antes fazia suas ações criminosas por meio do narcotráfico, quando houve uma repressão muito grande, acabou, então, houve uma mudança, né, nessa região da Baixada Fluminense. O crime organizado deixou o narcotráfico e começou a fazer as suas ações criminosas por meio do roubo de carga. Ou seja, isso daí mostrando, né, o que o Edu está falando, que é muita ingenuidade acreditarmos que a simples legalização das drogas vai acabar com o crime organizado. Aqui a gente não está falando de ladrão de galinha, a gente está falando de pessoas que estão envolvidas em grandes organizações criminosas. Uma outra questão também, que é um argumento falacioso que se coloca, é em relação à possível diminuição da violência, né, quando há a legalização, a liberação da maconha. Nós temos aqui, por exemplo, a situação do Uruguai. O Uruguai, que era um país pacato, tranquilo, no ano de 2018, só no primeiro semestre, o Uruguai teve um aumento de 66,4% das taxas de homicídio no Uruguai. Isso relacionado à disputa pelo mercado da maconha, pelo mercado ilegal da maconha. Uma outra coisa interessante, foi publicado ano passado, que no ano de 2018 houve um acréscimo também das taxas de homicídio no Uruguai de 35%. E essas notícias todas, as pessoas que estão nos vendo podem procurar. Essas notícias foram publicadas na Folha de São Paulo, no jornal Zero Hora, no El País, na Gazeta do Povo. Ou seja, isso está sendo muito documentado, ou seja, esse aumento da violência no Uruguai, né, de crimes graves como homicídio. Mas tem também aumentado no Uruguai crimes contra o patrimônio, como roubo, como furto. É interessante a gente falar, por exemplo, nos Estados Unidos, no estado do Colorado, que também legalizou a maconha, tem uma reportagem que foi publicada na Agência Brasil, mostrando que entre os anos de 2013 e 2016, no estado do Colorado, que liberou a maconha, houve aumento de 5% da violência, enquanto no resto dos Estados Unidos houve diminuição da violência. Então, uma coisa interessante é que lá no Colorado, nesse mesmo período, crimes violentos como homicídio, o aumento foi de 12,5%, enquanto nos Estados Unidos houve uma redução, mostrando que lá no Colorado não houve redução de violência, pelo contrário, houve o aumento da violência com a liberação da maconha. Essa é uma outra questão importante ficar claro aqui. Uma outra situação que sempre se coloca é em relação ao encarceramento, que a possível liberação da maconha, legalização da maconha, iria diminuir o encarceramento no Brasil. Entretanto, tem um estudo publicado pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania. Esse estudo foi publicado no ano de 2016. E esse estudo, Tiago, mostra que mais de 60% dos países que toleram o uso de drogas registraram um aumento importante do número de presos. Por que isso, Tiago? Por quê? Porque se aumenta o número de pessoas usando drogas, você coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade, elas entram em conflito com a lei e são presas. Você libera a droga, aumenta a gente usando, aumenta o tráfico de drogas, como nós falamos, aumenta a violência, né, pela disputa do mercado paralelo de drogas e aumenta a violência. E, por conta disso, aumenta o encarceramento. Então, esse papo também que você vai diminuir o encarceramento no Brasil liberando a maconha, essa é uma outra grande falácia, uma outra grande mentira que a gente precisa desmistificar aqui. Porque é esse o discurso, né, que a esquerda coloca o tempo inteiro. É uma narrativa que é comprada. O Edu citou aqui o Jorge Soros, né, que é da ONG Open Society. Se a gente for ver as entidades que hoje defendem a liberação das drogas no Brasil, como o Instituto Igarapé, Fiocruz, Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, essas entidades todas recebem dinheiro do Jorge Soros. Recebem dinheiro do Jorge Soros para defender essa pauta. Ou seja, é um movimento arquitetado com dinheiro internacional para que essa pauta seja defendida no Brasil e para que essas mentiras sejam ditas o tempo inteiro para a nossa sociedade. Tem outros problemas, Thiago, que acho importante a gente conversar aqui. Por exemplo, aumento de acidente no trânsito. Tem um estudo realizado pelo Instituto de Segurança Viária das Seguradoras dos Estados Unidos,
mostrando o aumento importante de acidente no trânsito, Tiago, nos estados americanos que liberaram a maconha. A estimativa nos Estados Unidos é que mais de 12 milhões de pessoas dirigem sob efeito de maconha nos Estados Unidos. Estados que legalizaram a maconha tiveram aumento importante nas taxas de acidente automobilístico. Ou seja, quando a gente fala de liberação de droga, aumento de consumo, na verdade, o impacto social é gigantesco. Então, nós não podemos aceitar essa situação. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da saúde pública, né? O Edu já falou aqui, eu também já comentei, maconha é um fator de risco importante para quadros psicóticos, como esquizofrenia. São transtornos mentais muito graves que podem acometer pessoas que fazem uso de maconha. Esse é um fator de risco mais que documentado na literatura. Tem um exemplo, Tiago, de Portugal, que também legalizou a maconha. Depois da legalização da maconha, é bastante interessante isso. Depois que Portugal liberou a maconha, esse é um estudo publicado ano passado, 2019, houve um aumento, Tiago, de 30 vezes a internação de pessoas devido a quadros psicóticos relacionados ao uso de maconha em Portugal. 30 vezes, mostrando o impacto devastador da liberação da maconha na saúde mental da população portuguesa. Eu vi uns comentários aqui falando que a liberação da maconha poderia ser interessante, porque aumentaria a arrecadação de impostos. É verdade isso? Talvez sim, provavelmente. Se você legaliza uma droga, você coloca o mercado oficial, por mais que você abasteça ainda mais o mercado paralelo, você também vai abastecer esse mercado oficial de compradores, você vai movimentar financeiramente esse mercado, você vai arrecadar imposto com isso. Só que é interessante porque tem uma experiência lá no estado do Colorado, um estudo feito pela Universidade do Estado do Colorado mostrou que os gastos com a liberação da maconha, com os problemas da liberação da maconha lá no estado do Colorado, Tiago, os gastos foram de 4 vezes maior do que a arrecadação que houve com a venda da maconha legalizada. Ou seja, os problemas com a liberação da droga gastam muito mais dinheiro do que aquele que o Estado arrecada. Então, é uma ideia totalmente enganosa. Por exemplo, a gente pegar o álcool no Brasil hoje, o álcool no Brasil arrecada muito imposto. Agora, o gasto que a gente tem, principalmente gasto de saúde com álcool, é uma coisa gigantesca. Ou seja, não faz sentido a gente pensar nesse argumento. Uma outra coisa que é importante também a gente conversar aqui é em relação às internações de crianças devido à intoxicação por maconha. Porque nós sabemos que quando você libera o mercado da maconha, você libera, por exemplo, produtos cosméticos, produtos comestíveis. Então, você passa a ter bala, você passa a ter rosquinha, bolo, jujuba, tudo de maconha. E tem aumentado muito nos Estados Unidos e no Canadá, intoxicação grave de criança por conta do acesso a essas drogas. Ou seja, tudo isso para a gente entender, Tiago, esses exemplos internacionais são importantes para a gente não cair no conto do vigário, para a gente não acreditar nesse discurso falso, mentiroso, que tenta nos enganar o tempo inteiro, falando que a liberação da maconha, de qualquer tipo de droga, pode ser uma saída para os graves problemas que a gente tem na área das drogas no Brasil, o que não é verdade, muito pelo contrário. Como a gente vê com essas experiências internacionais que nós falamos aqui, a liberação da maconha no Brasil só vai fazer agravar esses vários problemas que a sociedade brasileira enfrenta hoje. Ô, querido, só completar aqui que apareceu uma pergunta aqui, Tiago. Qual a diferença entre liberar, descriminalizar, legalizar? No governo Bolsonaro, nenhuma. Nenhuma das três vai acontecer. Nenhuma das três vai acontecer. Não vai acontecer liberação, descriminalização, legalização. Vai acontecer nada disso. Nesse governo, Jair Messias, esse cara aqui, ó, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse cara aqui, nesse governo aqui, deixa eu botar aqui, ó. Nesse governo, não vai acontecer isso, tá? Então, quem tiver com essa ideiazinha, e ainda mais, por mim, vou trabalhar muito junto aos nossos deputados, com
com a permissão do doutor Quirino, para que a gente possa agora colocar exame toxicológico para funcionário público, né, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, botar um projeto desse na Câmara, sabe? Começar a botar projeto mesmo para endurecer, para que isso não pareça fácil. Inclusive, para essas pessoas que ficam na internet ensinando a usar droga, inclusive botar processo nesse povo. Porque se é proibido, eu estou ensinando uma coisa que é proibida, eu devo ser punido, né? Então, assim, a gente tem falado, eu fico vendo as perguntas aqui, mas também fico vendo as perguntas aqui do pessoal, né? É engraçado porque a gente recebe umas coisas aqui, quando são eles, né? Tudo é romantizado. Mas uma mãe aqui está dizendo aqui, assim, acompanho o trabalho da Senapred, perdi meu filho, né? Por essas histórias que ele escutou na escola e de algumas pessoas que fizeram a cabeça dele. E agora? Quem vai trazer meu filho de volta? E agora? Quem vai curar essa dor? Então, assim, a gente vai vendo as histórias, a gente vai vendo algumas pessoas que colocaram, um rapaz colocou aqui, quando o Quirino falou da história do roubo de carga, é exatamente, doutor Quirino, o tráfico migrou para o roubo de carga, sei muito bem disso, por moro no Rio de Janeiro. A gente vai vendo a vida real, que a gente precisa tomar outro rumo no país, tomar outro rumo. Esse pessoal que perdeu a eleição, esse pessoal que está fora do jogo agora, porque antigamente a maioria dessas pessoas estavam aqui no poder público, estavam nos direitos dos manos, né? Por que a Damares é tão atacada? Por que Quirino é tão atacado? Eu já cheguei, Tiago, eu gosto sempre de contar isso, no começo aqui, quando a gente chegou, que o governo Bolsonaro estava começando, iniciando, a gente aprovando lei de drogas, aconteceu 2 fatos bem interessantes. Fomos para uma sessão plenária na Câmara Distrital aqui do DF, e eles começaram com essas falácias, com esses argumentos. Quirino desmontou os caras cientificamente, os caras queriam partir para a agressão. Os caras eu e Quirino lá, eles queriam partir para a agressão. E uma segunda vez, eu gosto sempre de contar, foi que quando a gente foi aprovar a nova lei de drogas, a 13.840, né, que deu um novo norte, que vai orientar os municípios, que agora vem com um novo horizonte, né, na questão da mudança de ideologia, na mudança de perspectiva. A gente enfrentou, assim, um ativismo dentro lá, que às vezes tinha só um senador. E esse cara conseguia parar processo. Esse cara, eu fui preso, eu saí preso dentro do Senado, porque a gente perdia a paciência, mas os caras não entregavam o jogo. Você acha que essa turma está preocupada com os pais, as mães que choram? Quando o Freixo faz um vídeo desse, minha gente, precisamos votar aqui numa PEC que o STF quer liberar. O ano passado, você ajudou a gente. O ano passado, nós fizemos a Marcha das Famílias contra as Drogas, né? Porque o STF tinha pautado a liberação de todas as drogas. Esse ano corremos o risco disso acontecer, corremos, mas iremos para as ruas novamente, ainda mais organizado, porque gosto sempre de lembrar isso, eu conheço muita gente que eu acompanho de perto o tratamento das pessoas que... quem é a favor de liberação de droga, vá receber gente na comunidade terapêutica quando o cara chega. Tenha coragem de passar um mês na comunidade terapêutica para ver a situação que o ser humano chega, né? Essa história de redução de danos aí que a turma fala tanto, né? Não, vamos tirar a latinha de Coca-Cola, você agora vai fumar no cachimbo, eu vou ensinar você, agora você não vai fumar mais 20 pedras de crack, você vai fumar 10. Isso não existe, isso não deu certo. Então, a gente, quando tenta resolver, agora fica essa galera com esse mimimi, querendo manter as coisas que deram errado. A gente tem que libertar o Brasil das drogas, a gente tem que tirar o Brasil das drogas. E nesse governo Bolsonaro, gosto sempre de dizer isso, nós não iremos liberar a droga, nós iremos trabalhar para fechar todo esse círculo. É muito triste quando a gente vê um vídeo, que a gente recebe um relato de crianças que estão nas ruas, viciadas, que já saíram de casa
e que são estupradas ou que fazem sexo por troca de droga, né? Meninas que se prostituem com 12 anos, engravida na rua, né? Porque já está nas drogas, né? E tem uma turma que defende um negócio desse. Isso chega a ser uma falta de humanidade. Agora, não me espanta, porque quando a gente vê um vídeo aí do Jorge Soros que está circulando nas redes sociais, que pergunta ele, você não se importa com isso, ele não está nem aí. Ele diz claramente, o que importa para ele é o dinheiro. O que importa para ele, assim, você acredita em Deus? Não. Você acredita em família? Não. Acredita em quê? Só acredita em dinheiro. Pessoas como essa apoiam projetos como esse e faz a cabeça de muitas pessoas. Se você for olhar para hoje em dia, você sai na rua, tá sempre um maconheiro, um grupo de maconheiro fumando maconha doidado, né? Às vezes você até fica com o olho vermelho de tanto cheiro de maconha que tem no ambiente, né? Em determinados prédios. Você passa o Doutor Quirino de São Paulo, né? Tem uma rua aqui que chama Rua Funchal, né? É uma rua meio esquerdista, assim, né? Você passa lá, um cheiro de maconha aberto, assim. Todo mundo fuma maconha lá, um negócio bizarro, né? E antigamente a gente não via isso, né? Parece que isso veio por intermédio parece que foi uma mudança na perspectiva da abordagem dos usuários de maconha, né? Aí já é uma questão de opinião, né? Vocês acham que deve criminalizar ou responder de alguma forma, né? Isso acho que não está contemplado mais na lei. Ao contrário, não estaria tanta gente usando maconha na rua como se não fosse proibido, né? Vocês acham que deveria voltar a criminalizar o uso desse tipo de droga ilícita ou não? Na verdade, Tiago, assim, hoje no Brasil, um indivíduo, por exemplo, que foi pego com maconha, por exemplo, portando maconha, guardando maconha, transportando maconha, ou qualquer outro tipo de droga ilícita, de acordo com a lei de drogas, esse indivíduo ele vai ser criminalizado, né? Na verdade, só o crime do indivíduo ele não é punido com pena, né? Ou seja, então, na verdade, com pena de prisão. Então, por exemplo, o indivíduo que hoje for pego com maconha, portando maconha, transportando maconha, guardando maconha, e ficar provado que isso é para o seu uso próprio, esse indivíduo ele não é preso hoje no Brasil, né? Então, essa é uma outra questão também que o tempo inteiro se tenta falar, né? Que a atual lei de drogas ela foi feita para prender o usuário de maconha. É mentira. Pela atual lei de drogas, se ficar comprovado, obviamente, que aquela droga que você estava portando, por exemplo, era para o seu consumo pessoal, esse indivíduo não vai preso, né? Claro que ele responde, né? Essa é uma situação que ela é criminalizada, porque, na verdade, as drogas, existem drogas no Brasil que são proibidas, que são ilícitas, né? Existem ações, tem uma aí no STF, como o Edu falou, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, é uma ação que foi impetrada lá pela Defensoria Pública de São Paulo, uma ação completamente sem sentido. Só para quem está nos ouvindo possa entender de onde que surgiu isso, o grande equívoco, né? Essa cultura da libertinagem, não é liberdade, né, Isso é uma coisa que é quase que inacreditável. A situação real, concreta, que acabou motivando essa ação no STF para descriminalizar, então, as drogas, né, para tornar o artigo 28 da Lei de Drogas inconstitucional, o que motivou isso, o caso concreto, foi um preso no estado de São Paulo, que foi pego com maconha. Eu não conheço nenhum preso que não saiba que não possa fumar maconha na cadeia. Eu não conheço. E olha que eu trabalhei no sistema prisional durante bastante tempo. Aí o indivíduo foi pego com maconha, e aí a Defensoria Pública, para defender o direito do preso usar maconha na cadeia, aí a Defensoria Pública de São Paulo colocou uma ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, que está sendo julgada agora, para descriminalização das drogas, de todas as drogas no Brasil. E temos um ministro do Supremo, como Gilmar Mendes, que eu não preciso nem falar desse cidadão aqui, ele não só julgou favorável aí pela inconstitucionalidade do artigo 28, mas ele disse, né, no seu voto
que ele estava votando pela descriminalização de todas as drogas. Não era só da maconha, não. De todas as drogas. Então, a gente vive hoje no Brasil numa situação de grande liberalidade em relação às das drogas. E a gente sabe que quanto mais flexibilizada a ação, né, o acesso às drogas, quanto menos sanções existem para quem está usando droga, para quem está portando droga, quanto mais facilidade que existe para o uso, para o porte, para o plantio, mais a gente vai ter gente usando. Não é à toa que no Brasil vem aumentando o número de pessoas usando. Não é à toa que a gente vem enfrentando no Brasil todas essas consequências danosas do aumento do uso de drogas. Ou seja, então, a gente precisa ter a ideia de que qualquer ação que flexibilize a possibilidade do acesso das pessoas às drogas, que diminua a percepção de risco das pessoas em relação às drogas, qualquer ação desse tipo precisa ser enfrentada pela sociedade brasileira. É uma coisa interessante aqui, Thiago, porque tem vários desses grupos, né, de esquerdas ou grupos metidos a intelectuais ou públicos que recebem dinheiro da indústria da cannabis, grupos que recebem dinheiro do Jorge Soros. Ou seja, tem vários grupos no Brasil que trabalham para a liberação das drogas. Agora, é interessante porque a população brasileira é majoritariamente contrária à liberação das drogas. Quando nós publicamos agora a atual Política Nacional sobre Drogas, foi publicada no dia 11 de abril do ano passado, Tiago, por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro, por meio de um decreto presidencial, a nova lei de drogas deixa claro lá que a posição do governo brasileiro é contrária à liberação das drogas no Brasil. É contrário. Está escrito lá, decreto 9761 de 2019, que instituiu a nova Política Nacional sobre Drogas. Por quê? Por conta dos graves problemas que as drogas causam na sociedade. Por isso que as drogas são proibidas nos países. Não é por conta de questão moral, não. É porque as sociedades, ao longo dos anos, perceberam que as substâncias causam problemas. É por isso que as drogas são proibidas. Não é por outro motivo. É porque as drogas causam problema. Então, as sociedades, ao longo do tempo, foram identificando essa situação e falaram, não, caramba, aqui a gente não quer a liberação dessas substâncias que vão causar danos para as pessoas, para as famílias e para a sociedade como um todo. Então, primeiro, a nova Política Nacional sobre Drogas deixa claro que a posição do governo brasileiro é contra a liberação das drogas por conta, primeiramente, dos problemas que as drogas causam para as pessoas, para as famílias, para a sociedade. E segundo, a nova Política Nacional sobre Drogas, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, coloca essa posição contra a liberação das drogas no Brasil, porque, Tiago, o governo do presidente Bolsonaro está alinhado com a posição da sociedade brasileira, que é majoritariamente contra a liberação das drogas no país. Não existe, Tiago, nenhuma pesquisa de opinião pública, não existe nenhuma enquete populacional no Brasil mostrando que a população brasileira é favorável ao uso das drogas, à liberação das drogas. Mesmo diante dessa grande propaganda mentirosa que a gente acabou de ver, mesmo diante de ações antiéticas, como da Folha de São Paulo, de publicar uma reportagem mentirosa numa página, na parte de cima e embaixo, publicar uma propaganda da indústria da maconha, mesmo diante desse monte de mentira que é colocado para a sociedade brasileira, mesmo diante da posição da Rede Globo, de Fátima Bernardes, para que tem que liberar droga, do marido da Fátima Bernardes, que eu não sei o nome, e ninguém no Brasil sabe o nome dele, que fica o tempo inteiro falando que tem que liberar maconha, o caramba. Mesmo assim, diante... O nome dele é namorado da Fátima. Isso, é o namorado da Fátima Bernardes. Mesmo diante dessa situação que é inacreditável no Brasil, a sociedade brasileira não cede. Por quê? Porque a sociedade brasileira sabe que as drogas causam problemas para os seus filhos, para os seus netos. E por isso a sociedade brasileira é contra. E o presidente Jair Bolsonaro é sensível à posição da população brasileira em relação a essa questão.
Tem um maconheiro aqui, tal de Bruno Longa, eu tô vendo os comentários dele aqui, tá desesperado aqui. Nossa, parece que ele escutou que tá na live, né? É óbvio, né? O próprio ministro, o próprio secretário aí, Quirino, doutor Quirino, ele explicou, né, que não dá para liberar a maconha justamente pelo fator de que ela digamos assim, ela é viciante, né? Vicia e abre para novas drogas, né? E a questão toda discursiva deles foi desmantelada e até com simples facilidade, né? Fez uma leitura e constatou óbvio, né? Aí constatou óbvio e o doutor Quirino entrou na questão científica ainda para os que tinham ainda dúvida ainda. Então, aí aparece, acho que droga, que nem vocês disseram agora há pouco, maconha deve fazer dar problema psicológico mesmo, porque o rapaz deve estar com graves aqui, né? Porque ele tá toda hora batendo aqui na tecla aqui, falando para liberar, não sei o que lá. Pô, não prestou atenção na live, né? Não, mas, Tiago, eu também vou dizer assim, quando eu estava na fase, há 23 anos atrás, quando eu estava na fase de usar droga, aí eu defendia tudo isso, mas eu passei esse estágio, E tenho visto muita gente ultrapassando isso, entrando nesse caminho e pulando fora, dizendo, pô, não dá mais para mim. Mas quem tá, vai ficar defendendo. Quem recebe dinheiro, quem está aí no Coned de São Paulo, nos conselhos, né? Quem fica nesse joguinho, fazendo média, usando droga e tal, vai ficar nessa. É por isso que eu fico puto, porque esses caras, ao invés de usar para si, se ferrar para lá, não fica vendendo a ideia que todo mundo tem que usar, que é bom, que é legal, que é um romance muito legal. Só que a droga que esses caras oferecem, né? A droga que leva às alturas, como todo mundo diz aí, ela não oferece paraquedas, não, cara. O cara cai de cara e assim, o pior, eu tive sorte na minha vida, agradeço muito a Deus, a Fazenda da Esperança, as pessoas que me ajudaram a chegar lá, né? Mas, cara, eu já vi tantos amigos meus ficarem pelo caminho, eu vi gente morrer, eu vi gente se matar, eu vi gente não conseguir recuperar, tenho enfrentado esse problema agora na família, né? Não vou citar o nome dele, mas um jovem que completou 18 anos, em 2 anos, ele destruiu a vida dele, anda feito um zumbi dentro de casa, tem acompanhado, inclusive tem a pessoa que está nos assistindo, não vou citar o nome dela para também ser dito, que viu a seu filho o mês passado num leito de hospital, né? E agora, nesse exato momento, essa semana, o menino está indo para internação. A gente conseguiu conversar. O Rafael Ilha, vocês conhecem, né? Eu vou trazer live aí. O Rafael Ilha, que teve uma história, o menino do polegar, que passou 13 anos nas drogas. Hoje eu avisei que estava fazendo essa live aqui. Ele vai assistir a nossa live. Mas, assim, não tem pessoa melhor para falar disso do que ele. Passou, detonou a vida. Pergunta ao Rafael Ilha se ele quer isso na vida dele. O Casa Grande, que teve tantas quedas, tantas recaídas, que às vezes cai. Essas pessoas que entraram nesse inferno das drogas. Agora, essa turma que... Você sabe que os globais, a turma aí da mídia, não gosta de mostrar essa história. Gosta de mostrar quando o cara tá fudido, quando o cara tá ferrado, mas depois o cara se recupera e começa a dizer que não quer mais. Ontem a gente fez uma live com o Irã Ravache, né? Filho da Irene Ravache, que passou por isso, que sofreu por isso. Só que a mídia, ela não abre para isso. Dificilmente uma Fátima Bernardes que bota uma vagabunda dessa cantora Ludmilla para cantar para a liberação de drogas, porque hoje está namorando com um deputado aí, o namorado da Fátima Bernardes, que é pernambucano, que é fumador de maconha, né, dador de caneco. Dificilmente eles vão mostrar o outro lado da história, porque tem alguém pagando ali para liberar droga, tem alguém por trás financiando, e pagando muito para que eles fiquem vendendo isso. Agora, na hora que um filho ou uma filha do vagabundo desse cai, né? Da hora que aí começa a mudar o discurso, ou então esconde, bota numa clínica para se tratar e esconde. Então, a gente está vivendo esse período. João 8,32. Conhecereis a verdade.
essa verdade que o presidente Bolsonaro viu durante esses 26 anos que esteve no Congresso e está mostrando à população brasileira, não é uma verdade boa. Ele está mostrando toda a sujeira. E a população está vendo. Embora que a mídia ainda fica disfarçando, né? Porque a Marielle finalmente foi enterrada depois do Covid, né? Mas o Covid parece que não vai ter mais fim na mídia, né? Vão ficar e depois vão inventar outra retórica. Mas a verdade... Depois ela ressuscita. A verdade está aparecendo. A verdade está aparecendo. E que é o principal do João 8,32. E ela vai libertar o povo brasileiro. Ela vai libertar. Eu tive agora no Nordeste esses dias, e é engraçado que eu estou vendo as pessoas do Bolsa Família, as pessoas que votavam no PT, agradecendo ao governo Jair Bolsonaro. Primeiro que está chegando água em mais de 200 cidades, né? Foi uma obra que era interminável. O Bolsonaro foi lá e terminou. A pessoa tem a dignidade de tomar um banho. A gente toma esse banho normalmente. Agora esse povo da cidade vai poder ligar a torneira e tomar um banho de torneira, né? Vai poder lavar a mão, vai poder lavar o prato sem precisar andar 15, 20 quilômetros para ir buscar coisa d'água, ou então ficar na mão dos prefeitos que têm seus carros pipas, mas principalmente essas pessoas estão agradecendo ao governo Bolsonaro, porque a mídia fez um estardalhaço, esses governos sacanas, corruptos, canalhas, de esquerda do Nordeste, que fizeram um consórcio, que aplaude a China, que coloca o vírus no Brasil, e detona o governo Bolsonaro. O povo nordestino está sendo libertado, agradecendo pelos R$600 que estão chegando. A comida que está sendo colocada no prato é por causa dos R$600 que esse homem está dando à população brasileira, está dando dignidade à população brasileira. Então, minha gente, essa turminha aí que dorme de calcinha aí e fica gritando, o Bozo, ele não, esse discurso vai acabar. A gente vai avançar. Nos próximos 2 anos, nós vamos avançar muito mais. E nos outros 4 anos que o governo Bolsonaro vai vir e vai ganhar, a gente vai ter um Brasil do jeito que muita gente sonhou. Nós vamos entregar um Brasil melhor para nossos filhos e nossos netos. Edu, você estava falando agora há pouco, né? A gente comentou o óbvio, né? Entrou dentro do científico, né? E o doutor Quirino, ele trouxe até estudos específicos e desmontou de forma clara, né, todos os argumentos aí da esquerda, construiu todos, né? E mesmo assim, eu estava falando assim, o Bruno, esse cara está falando aqui que tem que legalizar maconha de qualquer jeito, tal. Aí quando vem a moça responde aqui, a Israel, faz parte do CONED, né? Conselho de Política de São Paulo. Então é o pessoal lá da turminha lá da esquerda, lá do João Dória, né? Você conhece o povo aí ou não? Eu? Edu? Cara, é assim, é aquela turminha, né? Que está nos conselhos, o próprio nome diz, Conselho de Política sobre Drogas, que é para defender a população. O cara está lá infiltrado, querendo liberação. Em Recife tem muito disso, no Brasil inteiro tem muitos caras desses que se infiltram nos conselhos, organizam marcha de maconha. Se você pegar a página desse rapaz aí no YouTube e começar a assistir, dá vergonha, Tiago. Ensinando uma criança acessa um negócio desse, vai achar que é normal fumar uma pedra de crack e vai saber, porque tem gente ensinando. Aí fica nessa história dizendo, não é ensinando, eu estou ensinando redução de danos. Então, é para a gente ver a verdade e enxergar quem está aí. Essa mesma turminha, aqui em Brasília tem deles, né, que recebem dinheirinho para estar na Câmara ou no Senado, quando tem as comissões lá, chorando, dizendo, meu filho precisa de óleo de maconha, meu filho precisa disso. Assim, bicho, infelizmente... Posso falar para você uma coisa? Em relação à questão dos conselhos de política sobre drogas no Brasil. É óbvio que existem pessoas da mais alta qualidade, imbuídas de espírito público, espírito republicano, que realmente querem ajudar a construção de políticas públicas efetivas de enfrentamento às drogas no Brasil, de prevenção ao uso de drogas, do cuidado e reinserção social de dependentes químicos. É óbvio que em muitos conselhos existem pessoas imbuídas de espírito público, espírito voltado para ajudar as pessoas. Entretanto, existe uma quantidade muito grande
de gente que está nesses conselhos, infiltrando, aparelhando esses conselhos para implementar agendas para a liberação de drogas no Brasil. Isso daí é muito claro. Eu, Tiago, eu fiz parte do Conselho Nacional de Política sobre Drogas antes do governo do presidente Bolsonaro. Aquele conselho, ele era simplesmente ridículo. Era um absurdo, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Nós tínhamos lá representantes de entidades que iam lá para o conselho nitidamente com o objetivo de buscar ações para liberar as drogas no Brasil. Ações diretas e indiretas. Não tinha outra pauta. E aí o que acabou acontecendo no governo do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro mudou totalmente a estrutura. O atual Conselho Nacional de Política sobre Drogas tem membros hoje que têm o espírito de construir uma sociedade efetivamente protegida das drogas. No nosso conselho, não tem mais lugar para militante que vai lá querer liberar drogas, que vai lá querer vender mentira, que vai lá querer criar confusão, obstruir ações que a sociedade brasileira quer. Não tem mais isso no Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Mas, infelizmente, em muitos estados ainda tem gente como esse cidadão, por exemplo, que fica nesses conselhos aparelhando e colocando pautas que não são de interesse da sociedade. É isso que acontece. E essa, na verdade, a construção desses vários conselhos, já que a gente está conversando um pouco sobre isso aqui, Tiago, eu queria aproveitar o momento para extrapolar um pouquinho a instituição desses conselhos Brasil afora e de várias políticas. A gente tem Conselho de Política sobre Drogas, a gente tem Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Saúde, a gente tem Conselho de Política para Criança e Adolescente, Conselho para Política de pessoas, enfim, indígenas. A gente tem conselho para tudo aqui no Brasil. Esses conselhos, na verdade, foram criados, na verdade, para que movimentos de esquerda aparelhassem esses conselhos, que, na verdade, são conselhos que dão norteamentos para as políticas públicas das mais diversas no Brasil. Então, a esquerda, a ideia era aparelhar esses conselhos e simplesmente dar as regras, independente de quem estivesse no poder. Ou seja, se entra um presidente mais conservador, se entra um presidente como, por exemplo, Jair Bolsonaro, entra agora o Conselho de Política sobre Drogas aparelhado, o conselho ia ficar lá o tempo inteiro querendo obstruir as ações do governo. Ações que a sociedade quer que sejam realizadas, efetivadas, porque a sociedade escolheu o presidente e escolheu a sua pauta. Só que a gente tinha conselhos que ficavam obstruindo. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro, numa atitude corajosa, numa medida corajosa, revogou a maioria desses conselhos. Muitos conselhos que não foram revogados foram reformulados. Infelizmente, nós temos alguns conselhos ainda que precisam passar por um processo de reformulação e, se Deus quiser, vão passar em breve. Mas houve uma mudança gigantesca nesses conselhos, que antes eram aparelhados simplesmente para que as pautas da esquerda fossem colocadas e dessem o rumo e dessem o norte para as políticas públicas no Brasil. Então, a história dos conselhos basicamente é essa. E isso se repete nos estados, como, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem pessoas muito dedicadas à construção de políticas públicas efetivas para o enfrentamento às drogas, mas tem também, enfim, um monte de gente que vai lá infiltrar, aparelhar o conselho. Então, essa questão dos conselhos, é bom a gente aproveitar esse momento para conversar, porque esses conselhos, na verdade, essas decisões populares, esse controle social, representantes da sociedade, tudo mentira. Representantes da sociedade, sabe quem é, Tiago? O presidente Bolsonaro, que foi eleito. Pergunta se algum desses caras que foi no conselho foi eleito por quem? A sociedade elegeu? Esses caras representam entidades que têm interesse. Muitas dessas entidades recebem dinheiro, por exemplo, do Jorge Soros e de outras entidades que financiam ações para a liberação das drogas no Brasil. É essa a realidade da qual a gente não pode fugir. Entendi. Como é que monta os conselhos? É indicado ou é contratado? Como é que é? O nacional... Conselhos, na verdade, eles são indicados, votados, muitas vezes de acordo com o interesse dos grupos que estão aparelhando os conselhos. É essa a realidade.
Então, o nacional é a Secretaria Nacional, os estaduais são o governo estadual, então, né? Então, vou te contar um caso aqui. Recentemente, eu faço parte do comitê, não um conselho, é um comitê, faço parte do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão mais que aparelhado. Acho que não existe um órgão mais aparelhado do que esse comitê. E o governo brasileiro, eu faço parte, eu represento o governo brasileiro nesse comitê, e tem também os representantes da sociedade, né? Aí um dia um camarada lá está falando, não, porque eu sou representante aqui, nós representantes da sociedade. Eu falei, não, representante da sociedade aqui sou eu, que represento o governo que foi eleito. Você foi eleito por quem? Você representa a CUT? Pô, cara, a CUT está acabando, o imposto sindical obrigatório acabou, esse sindicato de vagabundo está acabando no Brasil. Pô, chega de ficar contando essa mentira. Representante da CUT representa quem? Tem representante de um monte de entidade ali, entidade que ninguém nem conhece. Pô, esses caras representam quem? Quem representa a sociedade lá são os representantes do governo, que foi eleito democraticamente. É isso que essa gente não aguenta também, Thiago. É interessante porque democracia é quando esses caras ganham e estão no poder. Quando eles perdem e estão fora, aí vira fascismo, vira um monte de coisa. São caras que perdem a tolerância e são intolerantes. São caras que ficam lutando contra o ódio, o discurso de ódio, e são os caras que são movidos por ele. Então, é essa a realidade que a gente tem no Brasil, Thiago. E é importante ficar claro. Acho que uma das grandes questões que o governo Jair Bolsonaro trouxe para o Brasil foi a possibilidade da gente desvendar, da gente tirar esse véu dessa mentira, dessa retórica, dessa narrativa furada que vinha sendo construída no Brasil. Esse discurso que pretensamente defende direito das pessoas, mas que, na verdade, acaba detonando as pessoas. Você defende o direito das pessoas a usar drogas, só que você está causando mal para essa pessoa, você está causando mal para a família dela, você está causando mal para todo o conjunto social, como a gente acabou de mostrar aqui. É essa a realidade que a gente tem no Brasil. E é bom que o governo Jair Bolsonaro trouxe a possibilidade da gente ter o direito ao contraditório, porque esse discurso hegemônico vinha esmagando as pessoas que não pensavam como essas pessoas que têm posições de esquerda vinham tendo no Brasil. Pessoal, o papo aqui tá bom aqui, agregou bastante, né? Tudo vai a partir Edu, amanhã eu compartilho de novo, compartilhando durante a semana a live, né? Geralmente quinta-feira à noite ou sexta-feira são os que todos os movimentos de direito fazem live, né, simultaneamente, né? Mas eu compartilho geralmente em outros horários, de madrugada, de manhã, à tarde e à noite, né? Eu vou compartilhando a mesma live durante a semana, de forma que nossa rede do movimento, né, eu compartilho agora direto em 22 páginas, né, e depois vai compartilhar nas outras 40, né, aos poucos, né. Acho que a gente tem 22 dentro do nosso agendador, o resto é manual, né. E a ideia é geralmente essa, a ideia é exatamente essa, né, orientar as pessoas, né. Pode ver que o ministro, o Edu também, eles recorreram a argumentos científicos, né, o ministro, o secretário-geral da Nacional, né, o doutor Quirino, ele usou alguns estudos, né, inclusive que foram realizados nos Estados Unidos, alguns acontecimentos, né, alguns dados estatísticos, né, para fundamentar os seus argumentos. Isso acho que foi bem esclarecedor para todo mundo que está assistindo, né, e é bom que todos repassem essa informação, né. Mais uma vez aí todo mundo, ó, maconha vicia, né, e a porta de entrada para outras drogas, né? Então essa informação aí é fundamental. O que vocês precisarem da gente aqui do movimento, né, quiser passar um banner, alguma coisa para nós, né, a gente pode ir divulgando também durante a semana, algo interessante, trabalhar esse assunto. Mas é bom também, né, que a gente desmontou essa dialética da esquerda, que dizia que maconha é a panaceia de todos os problemas, cura tudo, cura dor, cura gripe, cura Covid, cura tudo. Só que não é bem assim, não. Estão desesperados pelo visto aí, né? Tá querendo colar maconha para curar tudo aí. Mas não vai funcionar.
enquanto nós conservadores estivermos na linha de frente aí, a gente vai desmontar sempre, né? Mesmo sem dinheiro para a gente ir para milhões de pessoas, a gente tenta diariamente, que trabalho de formiguinha, divulgando para várias pessoas a informação certa. Tá bom? Edu, gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer, meu amigo, pela amizade, pelo respeito, pelo carinho. Aqui no governo federal a gente vai estar sempre à disposição. Você é um dos caras que eu admiro, porque é um dos caras que começou com todo esse trabalho, merece o reconhecimento do governo federal. Se Deus quiser, assim que essa pandemia acabar, quando nós tivermos nossos eventos que nós realizamos aqui, vai ser uma honra te receber aqui. E pense no que eu lhe falei. Eu acho que você seria um excelente gestor para mudar a história da sua cidade, da sua região. No que precisar, seu amigo vai estar sempre à disposição. Agradecer às pessoas que estão mandando aqui mensagem no privado, nas redes sociais, né? Precisamos levar esse debate e fazer com que isso chegue também nas escolas, tá bom? Deus abençoe. Tiagão, tu é o cara. Obrigado. Doutor? Tiago, mais uma vez eu só tenho a te agradecer pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui discutindo esse tema. Queria agradecer ao Edu aí pelo companheirismo aí nessa caminhada. Te parabenizar, Tiago, porque o Brasil precisa de pessoas como você, pessoas engajadas, pessoas que estão dispostas a levantar o debate de alto nível, baseado em evidências, não em achismos, em posições ideológicas. Eu fiz questão aqui, Tiago, de trazer essas várias evidências, né? E fiz questão de trazer, inclusive, as referências, porque tem muita gente que fala, não, porque teve um estudo. Não, estudo não. Eu quero saber onde é que ele foi publicado, onde é que você pode achar, de que ano, enfim, que se trata esse estudo, em que país foi realizado. Eu busquei trazer tudo isso aqui, Tiago, para que a gente possa fazer um debate baseado em evidências, um debate científico sobre o tema. E, a partir disso, constatar que, na verdade, a gente não pode liberar as drogas no Brasil. A partir desse debate, com esse embasamento em evidências científicas, em estudos, é que a gente vai chegar à conclusão de que realmente as drogas causam muito, muito, muito mais mal do que eventualmente pode causar de bem. Ou seja, a gente precisa desconstruir todo esse argumento falacioso e mentiroso que foi imposto no Brasil nesses últimos anos. A gente está falando aqui do financiamento do Jorge Soros, né? O Instituto Fernando Henrique Cardoso recebe dinheiro para defender a liberação da maconha. Não é à toa que o Fernando Henrique defende a liberação da maconha do Brasil. Ou quem está ouvindo aqui a gente acha que é. Não é. O Instituto Fernando Henrique Cardoso recebe dinheiro da Open Society, como recebe dinheiro um monte de entidades que eu acabei de falar aqui. Fiocruz, Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, Instituto Igarapé. Enfim, são pessoas que recebem dinheiro do Jorge Soros. E a gente se baseia em evidências científicas para sustentar o nosso discurso, e a esquerda tenta construir evidências científicas a partir de estudos fajutos. Eu vou falar um deles aqui. O programa de braços abertos, realizado no governo do PT, o prefeito Fernando Haddad, lá em São Paulo, quando o prefeito Fernando Haddad estava no poder lá em São Paulo, ele criou um programa chamado Programa de Braços Abertos, um programa baseado em redução de danos, que foi um desastre, jogou dinheiro público na lata do lixo, alugou uns hotéis na cidade que eram verdadeiras pocilgas, que foram comandados pelo narcotráfico. Enfim, programa que simplesmente piorou em muito a situação das drogas no estado na cidade de São Paulo, teve aumento da Cracolândia, enfim, uma situação terrível. E aí, na verdade, o que acabou acontecendo é que a entidade do Jorge Soros, o Open Society, deu um dinheiro lá para fazer uma pesquisa. E teve pesquisador, professor da Unicamp, que foi lá e fez uma pesquisa, recebendo dinheiro do Jorge Soros, e encontrou resultados maravilhosos, brilhantes, usando um método completamente furado de pesquisa. E mesmo assim saiu alardeando, os seus resultados eram fantásticos. Tudo isso para a gente colocar aqui, Thiago, que essa retórica não cola mais. Essa retórica não cola mais, Thiago. Então, a gente precisa, na verdade, construir
caminhos pautados na verdade, na ética. E é isso que esse governo está fazendo. Para as pessoas que estão nos acompanhando, só para finalizar, Tiago, para quem está nos acompanhando e quer ter acesso a essas informações que nós discutimos aqui, quer ter acesso, por exemplo, à posição que o governo brasileiro vai defender na ONU em dezembro contra as recomendações espúrias da OMS para a redução do controle internacional sobre a maconha, sobre a cannabis no mundo. Quem quiser ter acesso a essas informações, podem entrar no site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o OBID. Então, o endereço é www.m de Maria, D de dado, S de sapo. Então, www.m de dado, s.gov.br/OBID. OBID com D mudo. Quando entrar lá, vai ter um artigo meu, por exemplo, ali na primeira página, falando sobre esse tema, enfim, da posição contrária do governo brasileiro sobre a redução do controle internacional da cannabis. E ao entrar lá, vai poder ter acesso, Tiago, a uma nota técnica que nós fizemos para sustentarmos essa posição que o Brasil vai adotar lá na reunião de dezembro da ONU, e pode ler ali toda a nota técnica. E se tiver alguma crítica, pode fazer, mas que seja uma crítica científica, não uma crítica ideológica. Nós colocamos lá mais de 60 referências científicas para dar sustentação à posição que o governo brasileiro vai tomar. Então, é disso que a gente está falando. É um trabalho baseado em ciência, em evidências científicas e em ética. É assim que o governo Bolsonaro está caminhando, é assim que o Brasil vai sair desse lodo que a esquerda colocou no nosso país nesses últimos mais de 20 anos. Ordem e progresso. Agradeço aí mais uma vez a participação dos nossos amigos, Edu Cabral, o secretário nacional de combate às drogas, doutor Quirino, né? É sempre uma honra falar com vocês, né? São pessoas... O Edu, eu sou suspeito para falar dele, que eu já conheci há tanto tempo, é um grande amigo meu, né? O doutor Quirino é um gentleman, né? E uma pessoa de riqueza intelectual incomparável. Então, é sempre bom, né, trabalhar com vocês e para efeito de conhecimento para as pessoas também, né? A gente vai tentar compartilhar aqui em nossa rede mais vezes. Tá bom, pessoal? Boa noite aí, né, para todo mundo. Quem estiver assistindo aí, compartilhe o nosso vídeo e a gente vai se falando, tá bom? Um forte abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto. Brasil acima de tudo.